Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 135, papel da ciência na Gênese. A questão é a questão de número 10, quando Kardec nos diz assim, olha só: somente as religiões estacionárias podem temer as descobertas da ciência. Então nós sabemos que existe as religiões estacionárias e, de certa forma, essas religiões estacionárias, elas temem as descobertas da ciência. Por que elas temem? Porque, de certa forma, elas temem, na verdade, pelo fato dos adeptos, a partir de então, receberem esclarecimentos a esses que aqueles líderes de certas religiões estacionárias não foram capazes de esclarecer os adeptos. Nós, com todo respeito, nós conhecemos uma religião que ela é estacionária e que teme as descobertas da ciência. Essa religião é o catolicismo. Aí você pode me dizer, mas o catolicismo ele é aberto à ciência? De forma nenhuma. Aos olhos da humanidade, eles demonstram assim abertos, mas na íntegra eles não permitem que sejam averiguados determinados casos. Só o fato de existirem dentro do catolicismo os dogmas criados por eles mesmos, que dão a eles o direito de agir como eles querem, como eles preferem, mediante certas situações, como, por exemplo, certos fenômenos natural que para eles não passa de paranormal, sobrenatural, milagres e por aí em diante vai. Eles chegam até canonizar pessoas alegando vários absurdos que não correspondem aos desígnios das leis divinas. Por que eles agem dessa forma? Porque eles não permitem que a ciência os auxilie. Porque se a ciência interferisse,
pudesse interferir, obviamente não existiria canonização, por exemplo. A ciência, até certo ponto, ela revelaria que onde eles enxergam milagres, não tem nada a ver com milagre, e sim um fenômeno natural na evolução do ser. Por exemplo, o manto de Turim. O manto de Turim, eles até o ano de 2023, eles ainda acreditam que foi o manto que envolveu o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. É natural que a ciência, neste caso, ela interferiu, porque é algo que desperta o interesse da humanidade toda. E a ciência já se manifestou com relação ao manto de Turim, não sendo, de fato, aquele manto que envolveram o corpo do Cristo há 2000 anos atrás. E sim, foi datado do ano de 74, 73, 74, após a morte do Cristo. Mas o catolicismo, ele não admite que a ciência esteja certa nesse caso. Eles, que se diz deter todo o conhecimento com relação principalmente a esse caso e muitos outros casos. Então, somente as religiões estacionárias podem temer as descobertas da ciência, as quais funestas só são as que se deixam distanciar pela ideia progressista, imobilizando-se no absolutismo, de suas crenças, imobilizando-se no absolutismo de suas crenças. Elas, em geral, fazem tão mesquinha ideia da divindade que não compreendem que assimilar as leis da natureza que a ciência revela é glorificar a Deus em suas obras. Olha só para você ver a sabedoria de Kardec. Essas, religiões que se distanciam, das ideias progressistas, essas religiões que se imobiliza no absolutismo de suas crenças, essas religiões, em geral, fazem tão mesquinhas ideias da divindade que não compreendem que assimilar as leis da natureza que a ciência revela é glorificar a Deus em suas obras. Olha só para você ver essa compenetração. Então, a ciência, ela nos ajuda a raciocinar, porque ela aprofunda-se na natureza de Deus.
aquilo que nós não possuímos devido à nossa falta de capacidade, principalmente os elementos químicos, a visão, né? Com, assim, uma expansão maior, a ciência possui os elementos químicos, a ciência possui o microscópio, possui o telescópio, e a partir do microscópio, do telescópio e dos elementos químicos, há a possibilidade de averiguar a natureza divina. E nós sabemos que quanto mais nos integramos à natureza divina, mais conhecemos Deus. Porque nós já dissemos em outros vídeos, e se faz necessário repetir, Deus tem forma. Qual é a forma de Deus? Deus tem forma, sim. A forma de Deus é sua natureza. A forma de Deus é sua obra. Agora, não basta você olhar em uma montanha, ou numa mata, ou num oceano, e dizer, isso aqui é obra de Deus. Não adianta nada, não é por aí. Você tem que estudar na íntegra os elementos que compõem todo aquele ambiente. Os elementos que compõem a mata, a montanha, os oceanos. Nós temos que conhecer os elementos e não olhar e dizer, isso é tudo obra de Deus. Que isso é tudo obra de Deus, todo mundo sabe. Até os descrentes, eles no fundo eles sabem que é obra de Deus. Às vezes não admite devido o primitivismo. Mas no fundo todo mundo sabe que é obra do Criador. Então, quanto mais nós nos aprofundamos, né, através da ciência, mais descobrimos Deus. É lógico que essa ciência, a ciência aqui da Terra, ela é capenga, mas necessária a todos nós que aqui nos encontramos devido ao nosso nível evolutivo. É preciso entender isso. Agora, vem lá a doutrina dos espíritos que nos auxilia a enxergar a grandeza divina na parte espiritual. Então, a ciência convencional, a ciência aqui da Terra, ela nos ajuda a enxergar, a compreender as coisas da matéria. E a doutrina dos espíritos, na condição de ciência, ela nos proporciona meios que possamos compreender a natureza divina, né? Então, se todas essas religiões assimilassem, eles conseguiriam entender
que através da ciência pode-se glorificar a Deus em suas obras. Então, não se glorifica a Deus só em palavras, não. Glorifica a Deus através das revelações, né, dos estudos científicos e tudo mais. Na sua cegueira, porém, preferem render homenagem ao espírito do mal, atribuindo-lhe essas leis. Uma religião que não estivesse por nenhum ponto em contradição com as leis da natureza, nada teria que temer do progresso e seria invulnerável. Olha só. Então aqui nós vamos agora para a questão de número 11. A Gênese se divide em duas partes. A história da formação do mundo material e da humanidade, considerada em seu duplo princípio, né, corporal e espiritual. A ciência se tem limitado à pesquisa das leis que regem a matéria. A ciência se tem limitado à pesquisa das leis que regem a matéria. No próprio homem, ela apenas ha estudado o envoltório carnal. É o que nós já dissemos em outros vídeos. No próprio homem, ela apenas ha estudado o envoltório carnal. Podemos usar assim esse termo, todas as ciências. Aqui, no corpo físico, né, no próprio homem, elas têm apenas estudado o envoltório carnal, porque as ciências, elas não estudam aqui na Terra o perispírito e o espírito. Pode observar para você ver. Hoje, um aluno de medicina, na grade curricular na faculdade de medicina, não existe matéria nenhuma a respeito do perispírito e do espírito. Então, eles se limitaram apenas ao corpo físico. Mas tudo bem, não tem problema nenhum. Por que não há problema nenhum? Não existe problema nenhum. Graças à doutrina dos espíritos. Porque aquilo que a ciência, né, convencional não nos esclarece, a doutrina dos espíritos nos esclarece por demais. É o contrário. É interessante que a doutrina dos espíritos, ela não só nos satisfaz, como também ela satisfaz, inclusive, de certa forma, as outras ciências aqui na Terra. Por esse lado, chegou a inteirar-se com exatidão das partes principais do mecanismo do universo e do organismo humano. Então, olha só, né? Do mecanismo do universo e do organismo humano. Mas cadê o perispírito? Cadê o espírito? Assim, sobre esse ponto capital, pode completar a Gênese de Moisés e retificar-lhes as partes defeituosas. Olha só. Assim, sobre esse ponto capital,
pode completar a gênese de Moisés e retificar-lhes as partes defeituosas. Retificar, olha só para você ver. Mas a história do homem, considerado como ser espiritual, né, se prende a uma ordem especial de ideias que não são do domínio da ciência propriamente dita. Então, não queira as pessoas encontrar, buscar na ciência propriamente dita respostas que ela não consegue obter respostas. Você, por um acaso, você já conseguiu obter resposta a respeito da imortalidade da alma, da preexistência da alma? Quando foi que as ciências aqui na Terra te orientaram a respeito da lei de causa e efeito, ação, reação, da comunicabilidade com o mundo espiritual? Qual a única ciência que até hoje te trouxe algumas informações a respeito de tudo isso e de muito mais coisas? A única ciência é a doutrina dos espíritos. Com isso, não estamos querendo de forma alguma desfazer das ciências que existem aqui na Terra, por mais arbitrárias em certas questões. Porque uma vez no corpo físico, nós dependemos 50% da ciência aqui da Terra, que trata das coisas aqui da Terra, porque você sabe que tudo que nós usamos, desfrutamos aqui no corpo físico, tudo relacionado à matéria, nós devemos à ciência aqui da Terra. Tudo é ciência. Mas, como se diz o ditado, nem só de ciência aqui da Terra vive o homem. O homem, para viver, de fato, ele precisa de uma ciência divina. E onde é que ele encontra essa ciência divina? No Espiritismo. Em nenhum outro lugar. Em nenhuma outra ciência. As outras ciências, o muito no princípio arbitrariedade. 2023 ainda existe muitas arbitrariedades em muitas ciências ainda. Desculpe, mas menor que há 2, 3 séculos atrás, principalmente, né? Então, que não são do domínio da ciência propriamente dita, e das quais, por este motivo, não tem ela feito objeto de suas investigações. Então, olha só para você ver, vamos voltar a isso aqui. Mas a história do homem, considerado como ser espiritual, se prende a uma ordem especial de ideias que não são do domínio da ciência propriamente dita. Então, olha só, nesse caso aqui, a própria ciência propriamente dita, ela já admite que ela não tem capacidade de avançar além da matéria física, e das quais, por este motivo, não tem ela feito objeto de suas investigações.
Então, ela reconhece de tal forma que ela, né, não fez objeto de suas investigações além da matéria física. Somente a matéria física. Então, a filosofia, a cujas atribuições pertence, de modo mais particular, esses gêneros de estudos, apenas há formulado, sob o ponto em questão, sistemas contraditórios, olha só, sistemas contraditórios, porque o que mais deparamos são com sistemas contraditórios, que vão desde a mais pura espiritualidade até a negação do princípio espiritual e mesmo de Deus. Então, percebemos aí que existe entre todas as ciências esse processo onde até a própria filosofia, em dado momento, ela é contraditória. Vamos para o próximo vídeo.